Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo eu vou te falar sobre as esposas do rei Davi. É importante que você saiba que não temos os nomes de todas as esposas do rei Davi, pois a Bíblia afirma que ele teve mulheres e várias concubinas, as quais lhe deram muitos filhos e muitas filhas. É importante também sabermos que não temos os nomes de todas as mulheres e nem os nomes de todos os seus filhos. Mas eu vou te apresentar 8 nomes que a Bíblia nos relata em seus textos. A primeira é Mical. Mical foi a filha mais nova do rei Saul. Você pode conferir a sua história no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 18, entre os versículos 17 e 28. Chegou uma fase na vida do rei Davi em que ele precisou fugir de seu sogro, o rei Saul, pois Saul o invejava muito e desejou a sua morte, e até mesmo tentou matá-lo por algumas vezes. Davi então resolve fugir, mas ele não leva sua esposa Mical. Ela fica com seu pai, Saul. Nesse período em que Davi está foragido de Saul, Saul toma Mical de Davi e a entrega como esposa para outro homem. Então, nessa primeira fase de Davi, em que ele morou com o rei Saul, ele teve por esposa Mical. Agora, na segunda fase da vida de Davi, em que ele está foragido do rei Saul, ele conhece sua segunda mulher e também sua terceira mulher. E vou citar a segunda. Seu nome é Abigail. Abigail é uma mulher cuja história é muito conhecida. Ela teve um esposo muito rico, porém de mau coração. Em uma fase de sua vida, ele morreu. E quando Davi ficou sabendo que Abigail ficou viúva de seu marido, ele a tomou para si como esposa. A história de Abigail você pode ler no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25. E no final desse capítulo, a partir do versículo 43, você vai ver o nome da terceira esposa de Davi. E eu vou ler para você agora, e você vai ver que essa esposa se chama Ainoã. É importante sabermos também que muitas pessoas confundem a esposa de Davi, Ainoã, com a esposa de Saul, que também possui o mesmo nome. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 43, está escrito o seguinte: Também tomou Davi a Ainoã, de Jizreel, e ambas foram suas mulheres, ou seja, as duas mulheres, Abigail e Ainoã, se tornaram esposas de Davi nessa fase em que Davi estava fugitivo do rei Saul. Agora, a título de curiosidade, vejam o versículo 44. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Conforme eu informei anteriormente, Saul pegou Mical, sua filha mais nova, a tomou de Davi e a entregou a outro homem para ser sua esposa. Temos até aqui a informação das 3 primeiras esposas de Davi. É importante sabermos também que a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima esposa de Davi, sobre elas não temos muitas informações bíblicas. Temos apenas os seus nomes e, por exemplo, o nome de seus filhos com Davi e algumas as suas origens. Ainoã é uma delas. A primeira citação está aqui no versículo 43 de 1 Samuel, no capítulo 25. Davi tomou a Ainoã de Jizreel, e ambas foram suas mulheres. Agora vou lhe informar o nome das próximas mulheres que Davi teve. Vou lhe informar o nome das 4. Maaca, Agite, Abital e Eglá. Essas informações você pode ler na Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 3, dos versículos 2 ao versículo 4, e também em 2 Samuel, no capítulo 3, dos versículos 3 ao versículo 5. A Bíblia vai afirmar
que Davi teve filhos com essas mulheres quando ele estava reinando em Hebrom. Essas mulheres que eu acabei de afirmar: Maaca, Agite, Abital e Eglá. Não sabemos de suas histórias, como Davi as adquiriu e de onde elas são. A próxima esposa de Davi, a oitava, e provavelmente a última, é uma mulher muito conhecida, a qual Davi adquiriu quando ele estava morando e reinando sobre todo Israel em Jerusalém. O nome dela é Batseba ou Betsabá. Todos conhecem a sua história, muito famosa. Ela era originalmente esposa de um dos guerreiros do exército de Davi, Urias. Conhecemos toda a história, o adultério de Davi, o seu homicídio, e após a morte de Urias, Davi tomou-a para si como esposa. Sabemos que o primeiro filho de Davi, com Batseba, que foi fruto desse relacionamento sexual debaixo de um adultério, ele não viveu, Deus tirou a sua vida. Mas, posteriormente, Davi teve outros filhos com Batseba, e um deles é o famoso e conhecido rei Salomão. Então são essas as mulheres que a Bíblia menciona os seus nomes, mulheres essas que Davi teve como sua esposa. E eu vou falar mais uma vez para fixar na sua memória. Mical, filha de Saul, a filha mais nova de Saul. Abigail e Ainoã. Abigail era a viúva de Nabal e Ainoã, essas duas ele adquiriu quando estava fugindo do rei Saul. E as outras quatro, Maaca, Agite, Abital e Eglá, a Bíblia afirma que essas mulheres tiveram filhos com Davi quando ele estava em Hebrom. E a última, Batseba, a qual Davi adquiriu quando estava reinando em Jerusalém sobre todo o Israel. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe os seus comentários. Se você gostou, deixe o seu like. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para receber novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.